Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar o nosso momento tão esperado, né? O nosso bate-papo mais atitude, referente aí ao Abril Azul. Todos muito bem-vindos, né, a esse momento. Eu me chamo Sinara Dias. Eu sou analista de promoção da saúde. Eu estarei aqui com vocês, né, mediando essa conversa sobre um tema extremamente relevante, que é sobre o Abril Azul, né? Respeitar as diferenças é cuidar mesmo de pessoas. E esse é o nosso convite para hoje, né? E entender, será que você já parou para refletir que nem todos os cérebros, né, funcionam da mesma maneira, né? Entender que isso pode transformar, né, as nossas relações, os ambientes que vivemos e até a forma como nós percebemos o outro, né? E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, de uma forma simples, né, acessível, né? Nós vamos explorar o que é neurodivergência, né? As diferentes formas de funcionamento cerebral, condições, né? Como o autismo, como o TDAH, como dislexia, e por que, né? Respeitar as diferenças é essencial para cuidar aí verdadeiramente das pessoas. E esse é um momento de aprendizado mesmo, essa nossa atenção aqui, a nossa intenção, um momento de reflexão, um momento de troca mesmo, aberto a todos aí que desejam compreender melhor o outro, né, e também a si mesmo, né, se for necessário. O chat, né, vai estar aí totalmente liberado para se alguém, né, tiver dúvidas, e aí nós vamos conduzindo, né, para esclarecimento através do tempo hábil, né, que nós temos aqui hoje. E nós estamos aqui, né? Nós temos a alegria de contar hoje com a presença de um convidado muito especial, o Dr. Arthur Lobato. Seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado, agradeço o convite para participar dessa entrevista aí. Coisa boa, doutor Arthur, né? Doutor Arthur, ele que é uma grande referência para nós aqui, um grande parceiro do Use Saúde mesmo, né? Doutor Arthur é biomédico, médico psiquiatra, né? Pelo Hospital Psiquiátrico de Barbacena, atua aí com atendimentos infantos juvenis, né? Possui mestrado, né? Pela Universidade de Ciência e Tecnologia em Saúde em Miami. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Novamente, é um prazer enorme ter você aqui conosco, né, para tirar, né, dúvidas, reflexões sobre esse tema. E fique à vontade. Eu vou projetar aqui o material e durante, né, a condução você pode ir me informando que eu vou passando para você, tá? Seja muito Beleza, bem-vinda muito novamente. obrigado. Vou tentar ser breve com vocês, né, para tentar também conseguir abordar tudo sobre o que a gente fala de Abril Azul, né? Isso é relativamente novo. O Abril Azul ele foi criado com a ideia da conscientização. Cada mês a gente tem, né, um tipo de cor, por exemplo, Janeiro Branco, que é da saúde mental, o Setembro Amarelo, que é o alerta contra o suicídio, né? E o Abril Azul vem para falar sobre a neurodivergência, principalmente o autismo. Hoje o autismo ele é muito mais falado, que bom que ele é muito falado. Antigamente falava, não existia autismo, isso é uma coisa de agora. Na verdade existia, só que ou não era diagnosticado, ou as pessoas não se importavam, ou recebiam outros diagnósticos, como déficit intelectual, né, termos antigos como idiotismo, ou coisas do tipo. E que bom que a medicina evolui e a psiquiatria também evolui e a sociedade, né, também evolui. Então, 2 de abril é um dia mundial da conscientização do autismo, né? Abril azul para a gente falar de toda a neurodivergência. Quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, eu vou falar mais na frente, mas é como se fosse um guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva nós temos diversos diagnósticos, sendo o autismo um deles, tá? Então, esse dia foi colocado em 2007, tá? Ah, pela ONU, e o azul para uma representação de estar no mundo, estar conectado ao mundo, fazer parte do mesmo mundo, todo mundo sob o mesmo céu. Então, eu acho bem filosófico, acho bem interessante a gente trazer dessa forma, né? Então, eu também fico muito feliz da gente poder estar aqui com pessoas, né, que têm interesse em saber mais sobre o assunto,
Que é um local para a gente para ouvir, validar, caminhar junto, e a gente sair um pouco desse modelo médico e falar um pouco mais sobre o autismo em si, né? Sobre o paradigma aí da neurodivergência. Pode passar, por favor. Todos os cérebros, eles funcionam de maneiras diferentes. Nós temos metodologias, né, de raciocínio, só que nós temos certos tipos de, de pacientes, né, de pessoas que têm esse raciocínio, essa linha de pensamento diferente, por isso que a gente chama de neurodivergência. E por ter uma linha diferente de raciocínio, não significa que a gente tem que ter pena ou a gente tem que discriminar de maneira alguma. A gente tem que incluir as pessoas, entender essas pessoas e desmistificar a imagem, por exemplo, de um autismo típico, né? Hoje eu atendi uma mãe falando que a professora falou para mas o seu filho não tem cara de autista. Eu falei, pô, mas o que é ter cara de autista? Sim, Né? verdade. É muito complicado isso. O que é ter cara de autista? Eu fiquei muito preocupado com essa fala. Não é a primeira vez que eu escutei, eu acredito que também não vai ser a última vez que eu escutei sobre isso. E a gente tem que pensar o autismo não como uma condição, mas como um ser autismo, né? Não ter o autismo. Hoje eu atendi uma criança, já é um paciente meu há um tempo, deve ter seus 7 anos de idade, 6 anos de idade, e ele me traz a primeira coisa que ele falou quando ele chegou, ele não se apresentou, apesar de eu já conhecer ele, ele falou assim, eu tenho autismo. E ficou repetindo isso durante a consulta. Eu fiquei pensando, ele está não se colocando como possuidor de algo, não como é. Ele é autista, ele não tem autismo, não é uma doença, não é algo que ele adquiriu como uma gripe ou como alguma coisa. Não, ele nasceu e cresceu dessa forma. E são maneiras apenas diferentes, né, de a gente, da pessoa ver o mundo. Pode passar, por favor. Ah, eu lembro de um professor meu falando muito sobre que não existe um cérebro padrão. Que nem um computador, tem computadores que rodam no Windows, outros no Linux, outros no Macintosh, ou que nem celular Android, iOS. Todos funcionam, todos têm as suas peculiaridades, todos têm as suas capacidades, ah, seus efeitos, seus potenciais, e a mesma coisa na psiquiatria, cada um tem sua capacidade, né, sua diferença. E quando a gente fala de autismo, né, a gente fala do transtorno do espectro autista. Quando a gente fala espectro, é que varia de grau muito leve, que pode passar despercebido, que eu acho que essa professora falou que não tem cara de autista, vamos falar assim, né, infelizmente, até quadros mais graves. Ou seja, existem diversos tipos de pacientes. E eu garanto a vocês que eu nunca vi um paciente autista semelhante ao outro. Cada um tem a sua própria identidade, seus próprios gostos, cada um tem suas estereotipias, cada um tem os seus reflexos, os seus gostos, as suas interações. Então, existe uma gama, né? Antigamente, há uns 13 anos atrás, vocês estão sem áudio? Estão me escutando? Estamos escutando. Tudo bem. Há uns 13 anos atrás, o livro de psiquiatria, que a gente chama de DSM, que é como se fosse a Bíblia da psiquiatria, dividia os autismos em diferentes diagnósticos. Asperger, autismo atípico, autismo clássico, síndrome de Rett. E o DSM-5, a partir de 2013, ele aboliu isso e falou, olha, todo mundo é autista. Cada um com sua gravidade, cada um com... Por isso que hoje o diagnóstico é único, mas o tratamento continua o mesmo. Tá? O tratamento, é muito importante dizer, que ele não é necessariamente medicamentoso. Tá? Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala desse cérebro padrão, né, o neurotípico seria a maioria da população, né? E já o neurodivergente seria uma forma diferente desse outro indivíduo de conseguir processar as informações do dia a dia, as sensibilidades,
sensoriais, né, como auditiva, gustativa, tátil, e cada pessoa dessa, ela tem a sua peculiaridade. Tem pessoas que gostam de feijão, tem pessoas que não gostam de feijão, tem pessoas autistas que têm dificuldade com sons, tem outras que não têm dificuldade com sons. Então, é muito amplo e por isso que o tratamento não pode ser colocado sempre dentro de caixinhas. Cada indivíduo tem que ser tratado, né, ou aconselhado, eu gosto de usar a palavra aconselhado, ou ensinado de maneiras diferentes. Tá? Porque quando a gente fala, vou falar principalmente do autismo, né, que é o principal aqui do Abril Azul, ah, o que para as pessoas neurotípicas é inato, por um neurodivergente não. Por exemplo, conversar olhando nos olhos, dar um bom dia, uma boa tarde, despedir, apertar a mão quando vai fazer um cumprimento, o tipo de entonação que utiliza em diversos momentos. Então, o neurotipo isso é inato, a gente nasceu com essa capacidade. Já no autismo não, ele tem que aprender isso. Ele tem que entender que a sociedade funciona dessa forma. E com isso, por isso que o autismo ele tem a dificuldade na interação, porque ele não percebe essas coisas que para quem não tem autismo é nada. É comum a gente cumprimentar olhando no olho. Para ele, não é muito dessa maneira. Então, a gente tem que ensinar desta maneira. Tá? E os principais sintomas, né, sinais e sintomas que a gente consegue ver, já a partir dos 18 meses de vida, a gente já consegue ver sinais e sintomas e já fechar o diagnóstico. A gente consegue ver até outros sinais antes, com 6 meses, 9 meses de vida, só que a gente não consegue ainda fechar o diagnóstico. A partir de 1 ano e meio de vida, a gente já consegue fechar diagnósticos. E não é porque, ele não olha no olho e tampa o ouvido quando liga o Muito liquidificador surdo. autista. De Uhum. maneira alguma. Isso não é e nunca será um diagnóstico para o autismo. É um conjunto de sintomas que tem que ser preenchidos e que tem que causar prejuízos na vida, no desenvolvimento dessa pessoa. Então, o livro ele divide, né, em critérios A e critérios B, que não vou entrar aqui, mas se resume que prejuízos na comunicação. Comunicar não é só falar. A comunicação também envolve a comunicação não verbal. Olhar no olho, apontar para o que quer, postura enquanto está conversando, gestos enquanto conversa, tudo isso é comunicação não verbal. Tá? Ah, outra coisa é a questão da interação com o outro. A interação, ele não gosta de fazer amizade. Tudo bem. Eu era uma pessoa tímida e eu não conseguia fazer amizades, mas não é por causa disso que eu sou autista. Existem diagnósticos, por exemplo, fobia social. A pessoa morre de medo de julgamento dos outros. Então, por isso, ela não vai conseguir fazer amizades. Ela não vai ter dificuldade de manter amizades devido ao medo. Diferente do autismo, porque ele não consegue entender para que aquela amizade, para que eu preciso daquela amizade, como que eu vou manter aquela amizade. Então, é bem mais complexo isso. A falta do tato social. Por exemplo, eu tenho. Quando a gente fala falta de tato social, a gente pode pensar em uma criança que não pensa muito, pode ser grossa, pode ser rude, Sim. não necessariamente dessa forma. Pode acontecer, porque ela não tem muita noção de como agir em situações. Mas, por exemplo, eu atendi uma criança, ela tinha uns 9 anos de idade, no consultório, e ela já chegou me abraçando, chegando, sentando no meu colo, fiquei perguntando a minha vida. Não é esperado que isso ocorra em um primeiro contato com querendo ou não, uma figura de autoridade, que é um médico, normalmente crianças têm medo, e se abrir tanto assim. Isso é uma perda de tato social. Mesmo que tenha sido pontual, a mãe fala que isso acontece em outros pontos também. Ela está na rua, já começa a conversar com outras pessoas e tal, sentar no colo, enfim. É um perigo? Sim, é um perigo. Mas isso apesar de ser muito carinhosa, ela demonstrar uma empatia, o tato social é a gente conseguir modular nossas emoções e nossa personalidade de acordo com aquela situação. E naquele momento ela teve, né, ela tem o diagnóstico de autismo, e não só pelo fato de o autismo não gosta de carinho, de contato físico. Não, isso é pura mentira. Tem que as que gostam e tem os que não gostam.
E claro, né? Ah, ah, ele enfileira brinquedos. Tudo bem. Crianças, quando estão mais novas, elas tendem a separar por cores, realmente, mas quando isso é perseverativo, é sempre dessa maneira, quando ele brinca dessa maneira sempre, e fica irritado quando tem alteração, aí a gente fica de olho. Então, só porque tem um ponto aqui, outro ponto ali, outro ponto ali, não significa que é um autismo. Mesma coisa no TDAH. Só porque não concentra, não significa que é um TDAH, né? Então, são vários pontos que são importantes a gente poder falar, para poder também desmitificar um pouco sobre o autismo que a gente vê aí, por exemplo, no Instagram, no TikTok. Se você tem isso, Sim. isso, 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 você é É o que autista. mais vê, né, doutor Ratuel? É o que a gente Pô, mais vê isso na rede social, né? sim, muita gente fala que o autismo está tendo um boom de autismo, está tendo muito Uhum, diagnóstico. uhum, Ah, tem alguns motivos para isso. Não necessariamente a quantidade de autistas está crescendo porque está nascendo mais autistas, mas sim porque familiares que antes não identificavam sintomas, agora eles veem, olha, é diferente. Antigamente, ele seria aquela criança estranha, aquela criança diferente na sala, que não teria amigos, a família ia deixar para lá, falando, não, ele é assim mesmo. uhum. Hoje, a família falou, opa, peraí, maravilha. Os médicos também, né? Então, o diagnóstico ficou mais fácil, porque tem mais médicos, tem mais profissionais, a informação ficou melhor para os médicos para fazer o diagnóstico, então isso realmente aumenta a quantidade de diagnósticos, e os testes ficaram melhores também, tá? Sim. E a Então, ciência vai avançando também, né, doutor Arthur? Assim, com certeza o senhor já deve ter escutado, eu escuto assim, frequentemente, assim, porque, somente em adultos, né? Porque na minha época não tinha, né? Mas será que realmente não tinha? Não tinha esse olhar mesmo mais humanizado para essa condição, né? Tá certo, verdade. é, porque quando você não sabe o que é, Sim. você ignora aquilo. Uhum. Então, quando você consegue colocar nomes, consegue quantificar aquilo, aí você consegue falar, cara, tem tratamento. Não é normal ter isso, entendeu? Então, enfim, pode passar para mim, por favor. Então, quando eu falei, né, do guarda-chuva, ah, o autismo ele está dentro de um grupo, um capítulo no DSM, que é o livro de psiquiatria, que chama Transtornos do Neurodesenvolvimento. Neuro, de neurologia, de cérebro, sistema nervoso central, desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento do sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central começa a partir da terceira semana de gestação. Então, não existe um autismo que começou aos 30 anos de idade. Nunca existiu, nunca vai existir. Como também não existe um TDAH que começa aos 30 anos de idade. Isso tem que estar presente desde o neurodesenvolvimento da criança, desde lá de trás. Claro que tem pacientes que a sua sintomatologia é mais leve, então eles conseguem mascarar a, as situações, né, os resultados dessas situações, e isso só vai começar a aparecer mesmo, a aflorar, quando a interação ou o desafio ficar maior. Por exemplo, porque muitas vezes o TDAH aparece ali por volta dos 11, 12 anos de idade? É porque quando a criança entra no sexto ano, que é a antiga quinta série, muito professor, muita matéria, tem menos intervalo, tem mais dever para fazer, ou seja, a demanda mudou. Então ali já começa a ter alterações. Porque o autismo, algumas vezes, a gente consegue ver lá quando a criança tem 7 anos de idade, 8 anos de idade. Porque a interação ali já fica mais complexa. A criança nessa idade ela já tem sentimentos e pensamentos muito mais complexos do que quando tinha 3 anos de idade. Então ela já começa a sentir culpa, começa a sentir remorso, começa a sentir inveja, ciúme. E são sentimentos que se uma criança, né, um indivíduo não tem a capacidade de nomear, isso acaba trazendo raiva ou outros sintomas
começa a brigar na escola, aí a gente falou, opa, tem alguma coisa de errado aí. Então, o TDAH, né, como está falando aí, ele faz parte também dessa, desse capítulo que é o transtorno do neurodesenvolvimento. O TDAH, ele não é uma falta de atenção, ele é um desbalanço de atenção, tá? A criança, ela consegue focar, é óbvio, faz parte do cérebro focar. Só que ela não consegue focar no que ela precisa. Ela foca muito em coisas que ela gosta e acaba desbalanceando em outros pontos. Por exemplo, normalmente videogame. Por que o videogame? Porque ele é extremamente dinâmico, tem desafios, a criança não se sente entediada. Na escola, não. Porque sentar e estudar demanda esforço. E a criança com TDAH, ela tem uma dificuldade de manter esse esforço. Tá? A dislexia, ela normalmente vem junto com o TDAH, vice-versa. É... é como se fosse uma pessoa tentando aprender japonês. As letras ficam difíceis para ela. Ela não consegue assimilar aquilo. Então, não conseguindo assimilar, ela não vai conseguir interpretar corretamente textos, não vai conseguir ir bem em matemática, porque precisa da interpretação de texto na matemática. Ela vai ter uma linguagem um pouco mais pobre, tem dificuldade de entender piada, ironia, ela também vai ter dificuldades de uh, contar uma história. Então, enfim, nós temos diversos outros quadros que está dentro, né, do neurodesenvolvimento, dessas alterações de neurodesenvolvimento, e cada uma com sua peculiaridade. Né? Existem crianças que têm autismo, TDAH, dislexia, descalculia. Né? E uma coisa importante falar é que o autismo não é aquilo normalmente que a gente vê em novelas ou filmes. O autismo é muito mais complexo do que aquilo. Ah, quando fala de autismo, pensa naquela criança normalmente branca, normalmente de olho claro, normalmente que fala muito de foguete ou de avião. Não, não. Ela atinge todas as etnias, todas as classes sociais, né? E a gente vê um subdiagnóstico em pessoas mais pobres, de rendas inferiores. Então, infelizmente, é muito triste a gente ter essa realidade. E uma coisa importante é que nem todas as crianças autistas vão ter altas habilidades. A gente fala, ela é muito boa para alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem uns 10, 11 anos de idade e ele tem um hiperfoco, né, que a gente fala interesse restrito em usina nuclear. Tinha uma coisa inacreditável. Ele sabe tudo de usina nuclear. Tudo, 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 tudo de usina nuclear. Mas você não consegue conversar com ele nada que não seja disso, porque ele não consegue produzir nenhum assunto sem ser de usina nuclear. Isso que é o hiperfoco do autismo. Só que nem todas as crianças elas têm essa capacidade de conseguir até ter um interesse restrito. Muitas das crianças têm um déficit intelectual associado. Então, elas apresentam dificuldade em amarrar sapato, dificuldade de tomar banho sozinha, dificuldade de escolher uma roupa, dificuldade de comer sozinha, dificuldade de ir para a escola, de estudar sozinha. E é uma grande porcentagem dos pacientes. Então, existe uma imagem, né, idealizada do autismo, como se eu posso assim falar idealizado, e uma imagem real do autismo que a gente vê. As dificuldades dos pais, realmente, dificuldade de encontrar profissional bom, dificuldade de ter um tratamento contínuo, dificuldade na interação do dia a dia. Então, é muito mais complexo do que isso. Tá? E falando, né? Pode passar, por favor. Falando em terapias, as terapias que têm mais evidências, né, que a gente tem que pensar quando uma criança, a gente está falando de autismo, é a, a psicologia, né, o ABA, que é o que mais falado hoje. Tem alguns estudos que já começam a falar que o ABA não é tão importante assim, mas ainda mantém-se o ABA. Terapia ocupacional, fonoaudiólogo, né, psicomotricidade, terapia nutricional para quem tem dificuldade com alimentação, enfim, é uma gama de profissional. O médico, ele fica mais no time de reserva ali. Quem faz a mão na massa mesmo são essas profissionais. E elas merecem todo o respeito, todo o apoio, porque não é fácil. Não é fácil, ainda mais com a demanda que tem. Falando sobre os sinais, né, que podem passar despercebidos,
Como eu falei, a gente pode começar a ver lá de trás, lá dos 18 meses de vida para fechar um diagnóstico, aquela criança que quando a mãe sorri para ela, ela não sorri de volta, ela não leva, ela não utiliza o dedinho para apontar. Isso daqui é inato, tá? Isso aqui a gente nasce meio que sabendo de usar o dedinho para apontar. A criança com TEA, ela não sabe muito bem disso. Então, ela utiliza um terceiro, normalmente um adulto, até o local para conseguir o que quer, tá? Quando, por exemplo, o pai ou a mãe está trocando a roupa ou dando banho, não olha no olho, não interage nesses pequenos momentos. É, momentos que, por exemplo, ela não suporta pisar na grama, não suporta pisar na areia. Não é só um desconforto, é não suportar. Parece que está pisando no fogo, não consegue, né? E não responde quando não é chamado. Então, são pequenos pontinhos que a gente vai somando com o tempo, né? A gente fechar um diagnóstico. Eu tenho pessoas, pais, que me procuram já esperando um diagnóstico na primeira consulta. Eu falo com eles, olha, o diagnóstico no autismo, de qualquer quadro na psiquiatria, ele é longitudinal. A gente começa aqui e com o tempo a gente vai pegando, avaliando os outros sintomas de acordo com o desenvolvimento. Ainda mais numa criança que está sempre em desenvolvimento. Ah, no autismo, tem vezes que a gente consegue fechar já de primeira, devido que os sintomas são muito claros. Não tem como fugir daquilo. Só que a maioria a gente tem que esperar algumas consultas, solicitar uma avaliação neuropsicológica, ou coisa do tipo. Mas ah, o diagnóstico demora. E tem pais que ficam super irritados por não conseguir o diagnóstico de primeira. Tem os pais que ficam super irritados por conseguir o diagnóstico de primeira. E vice-versa. Eu tenho pais que brigam comigo, querem dinheiro de volta da consulta, porque eles saíram de lá sem o diagnóstico. Pô, não é assim também, né? Uhum. Você não tem que fazer dessa abordagem. A questão da linguagem, uma coisa muito importante. Nem todo autista tem atraso na fala, e nem todo atraso na fala é um autismo. Tá? Eu tenho crianças que não falam e não é autista. Eu tenho crianças que falam, não teve nenhum atraso e são autistas. O atraso na fala é um sinal que a gente fala, opa, será que tem autismo? Mas não é algo patognomônico, ou seja, exclusivo e sempre tem que ter no, enfim, né, no quadro. De acordo com como eu falei, tem crianças mais novas que elas podem ficar com sintomas mais leves e conseguir mascarar. Só que isso começa a apresentar mais problemas na adolescência, no início, no final da fase da infância, devido à complexidade realmente da interação com os pares, interação com possíveis companheiros ou companheiras, a interação com a demanda da família, a demanda da sociedade. Então, por isso, começa a aparecer, né, os sinais e sintomas que são bem característicos. Tinha uma paciente minha, ela tinha seus 50 anos, ela me procurou, ela mora, acho que mora no Piauí, ela me procurou porque ela falando, eu acho que eu tenho autismo. E eu sou uma pessoa muito resistente em dar diagnóstico, porque devido a uma alta quantidade de diagnóstico que está tendo, eu fico muito resistente, eu tenho que investigar muito bem para poder dar o diagnóstico. Só que no dela fez muito sentido. Ela me mostrou uma tabela, todo dia, ela trabalha como fisioterapeuta. Segunda-feira tem que usar tal tipo de roupa, na terça, tal tipo de roupa. Se mudar isso, não é um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. A gente Uhum. via outras diferenças. E, enfim, e ela teve um diagnóstico com 50 anos de idade de autismo. E ela sofreu muito tempo por causa disso. O tratamento, quanto mais cedo, melhor. O tratamento que eu falo é os professores, que são psicopedagogo, fisioterapia, psicólogo, porque são esses profissionais que vão conseguir moldar a criança, ajudá-la a a inserir na sociedade de uma maneira mais adequada. Ah, então, o tratamento, o cérebro da criança,
Os estudos mostram que se a gente começar a terapia antes dos 5 anos de idade, de maneira mais intensiva, mais agressiva, o desenvolvimento dela é inacreditável. Claro que, se começar mais tarde, não tem problema, né? Vai ter uma certa dificuldade, vai ter alguns vícios, vamos assim dizer, mas consegue. Então, quanto mais cedo o tratamento, melhor é, tá? Pode passar para mim. Isso aí. Vamos aí agora por espaço para as dúvidas, né? E o interessante, doutor Arthur, antes de a gente passar para as dúvidas, que eu já vi que tem duas perguntas aqui, para não fechar mesmo, né? Igual, por exemplo, muitos adultos, né, nos procuram às vezes para perguntar assim, doutor Arthur, será que eu tenho? Eu sou diferente, né? E o diagnóstico é uma libertação também, né, para esse sujeito, tanto para infanto juvenil quanto para adulto também, né? Hoje nós vivemos em uma sociedade que acredita, né, não é de uma forma geral que, né, que nós passamos isso, mas assim, que acredita que o diagnóstico não é tão válido, mas ele que traz a libertação mesmo para um novo processo de viver, de enxergar, de ver a vida de uma melhor forma possível, de acordo sabendo como a gente funciona, né, doutor Arthur? E tem diagnósticos que se assemelham muito ao autismo, mas não é Uhum, autismo. Por exemplo, como eu isso. falei, a fobia social. A fobia Uhum, social é algo que compartilha de alguma sintomatologia ali que se assemelha. Existe um diagnóstico que é muito pouco utilizado, mas que existe, que é o transtorno de personalidade esquizotípico. É o ah, que quê? legal É falar uma isso. pessoa que não tem interesse em realmente namorar, não tem interesse em sair, ela gosta de ficar no canto dela, é uma pessoa que gosta de ficar mais sozinha, Uhum, mas ela não preenche nenhum outro critério para o autismo. Então, aí a gente faz o diagnóstico desse tipo de personalidade. Não é autismo. O autismo tem que ter outros sintomas associados. Existe um outro, que é, eu brinco com meus pacientes, que é o sabor autismo. Parece autismo, só que não é. Ele tem uhum, toda a dificuldade do autismo na comunicação, na linguagem, no tato social, na comunicação não verbal, na reciprocidade emocional, mas não tem estereotipia, não tem interesse rígido, não tem, que é o transtorno de comunicação pragmática. Tá? Então, é um outro tipo de diagnóstico que se parece muito ao autismo, só que não é o autismo. exatamente. Vamos lá, doutor Arthur, para algumas perguntas que estão Sim. aqui no chat e tem algumas perguntas que veio também da nossa rede social. Vamos lá. A primeira pergunta é da ID, fazendo essa seguinte pergunta: doutor Arthur, tem um neto que é autista e ele não forma frase. Tem como saber se ele vai falar melhor, formar frases em que idade? Depende muito de quando começou a fala dele, quando começa quando começou as terapias dele, né? Tem que ver se ele tem algum outro diagnóstico associado. Ele não forma frases porque ele tem uma fraqueza na musculatura da língua, na musculatura mastigatória. Será que ele tem um possível déficit intelectual também associado? São vários fatores que ficam difícil eu conseguir falar sobre isso, né? Mas tem os pacientes, quando tem um envolvimento com a fono de uma maneira adequada, esse desenvolvimento é muito grande, sabe? Sim. Então depende muito, muito mesmo. Eu não sei quantos anos ele tem, mas é muito complicado. E claro, existem os pacientes do autismo, né, que a gente fala nível 3, que precisa de muito suporte. O desenvolvimento da fala, ele não chega a ser um discurso elaborado, como eu estou tendo aqui. Chega a ter palavras soltas ou frases muito simples. A gente também tem que entender que existe a limitação, inclusive neurológica da criança, né? Uhum. Ah, o autismo é um quadro, um transtorno neuropsiquiátrico. Existem alterações biológicas, como também psiquiátricas. Exatamente. O, o Vanderlúcio disse assim, que ele tem um sobrinho que ele tem 2 anos e não forma nenhuma frase até hoje, também é superativo. Esses são sintomas de autismo, né? Acaba que o senhor acabou de falar, né? É, o fato de não falar não É. necessariamente é um autismo, mas tem que ser investigado um autismo.
Pode ser Uhum. diversas coisas, né? Pode ser alteração da audição, pode ser dificuldade na articulação da palavra pela musculatura da língua, pode ser déficit intelectual, como eu falei, pode ser, por exemplo, aqui no Brasil não é tanto assim, mas em outros países, crianças que vêm de uma língua diferente, Sim. né? Então, eu tenho uma criança aqui, ela é venezuelana, ela tem um autismo e a linguagem dela não desenvolve, acredito, também pela barreira linguística. Sim. O Arney disse que ele foi diagnosticado com autismo nível 1 aos 42 anos. Mesmo após o diagnóstico, ele ainda enfrenta situações, né, de preconceitos e acredita que isso pode trazer um impacto em oportunidades de promoção. Apesar disso, percebe que está evoluindo rapidamente e o mundo vem se tornando mais receptivo e consciente em relação ao autismo. Vai aprendendo, né, a viver, né, doutor Arthur? Sim. A dúvida é o seguinte: essa condição hereditária, ela é hereditária? Ele tem duas filhas de 1 de 6 anos, mas não sei quais seriam os sinais. Então, assim, é hereditário, doutor Arthur? Tem uma herdabilidade muito grande. A herdabilidade não é o quanto, qual é a chance daquilo ser passado de pai para filho, mas o quão daquele diagnóstico é influenciado por genética. Ou Sim, seja, a, o autismo é um dos que mais tem uma herdabilidade, ou seja, tem uma carga genética muito grande. Ou seja, é causada por genes. Não necessariamente passou de pai para filho. Pode ter um autismo que desenvolve por exemplo, uso de medicamentos na gestação, infecção na gestação, e pode levar a uma alteração genômica que leva ao autismo. Mas existe sim uma carga genética de cerca de 80%. Ah, há uma hereditariedade, sim, normalmente, né? Crianças autistas normalmente podem ter pais autistas ou pais com fenótipo ampliado do autismo. O que que é isso? São os pais que têm alguns pontos de autismo, mas não fecha o diagnóstico para autismo. Então, a chance de um pai autista ter uma criança autista é alta, mas não é de 80%. Eu também não sei te falar quanto. Os sinais, né, seriam de acordo com a idade, né, mas principalmente a interação social, a comunicação verbal, não verbal, os interesses, a adesão a rotinas, né? Toda pessoa tem uma adesão à sua rotina. Sair da rotina é meio complicado, ainda mais numa sociedade, né? A gente tem responsabilidades. Uma saída da rotina é que na qual envolve um sofrimento muito grande. Por exemplo, a criança com autista, o fato dela mudar a rua que ela está indo para a escola, isso já causa um sofrimento para ela. É diferente do que simplesmente ah, hoje você não vai ver TV. É diferente. sim. Luciana trouxe que doutor Arthur é excelente profissional. Obrigado. Grace perguntou aqui como diferenciar atraso no aprendizado com deficiência intelectual. Criança 5 anos, dificuldades em nomear as letras. E ela disse TEA com TDAH. Ó, é muito difícil diferenciar o atraso do aprendizado com deficiência intelectual. Por isso que tem que fazer avaliação neuropsicológica nesse caso. Se não me engano, eu acho que são 3 ou 4 diagnósticos só na psiquiatria que a gente precisa da avaliação neuropsiquiátrica, neuropsicológica, tá? Que é o déficit intelectual, para a gente mensurar QI, algo semelhante a QI, descalculia, dislexia e a disgrafia, tá? Deve ter algum outro. Nenhum outro diagnóstico na psiquiatria precisa da avaliação para fechar o diagnóstico. Então, meu filho está autista, eu vou fazer a avaliação neuropsicológica para isso. Não. A avaliação neuropsicológica é como se fosse ah, provas que uma polícia civil fez, juntou de um quadro, de um incidente e levou para o juiz. O juiz é o médico, o juiz vai avaliar aquilo e vai falar se tem ou não tem. Então, só as provas periciais não indicam crime. Tá? Então, tem que ouvir testemunha, tem que ouvir, enfim. Mesma coisa, a avaliação neuropsicológica não dá diagnóstico, ela apenas nos ajuda ao tratamento, tá? Ao fazer o diagnóstico. E o atraso do aprendizado pode, inclusive, ter o atraso do aprendizado junto com o déficit intelectual. Tá? Para a gente fazer a diferença, a gente tem que ver o nível de QI. Se o QI estiver baixo, provavelmente o atraso de aprendizado está decorrente da deficiência intelectual. Mas se
vamos falar que é um déficit intelectual leve, mas a criança não sabe contar de trás para frente. Aí é um quadro bem mais grave, que seria provavelmente um déficit intelectual associado a uma descalculia. Excelente. Fernando Tornani só agradeceu que o excelente profissional que o senhor, Exato. doutor Arthur, é paciente, o filho dele, né? É paciente seu, né? O filho Exato. dele é autista. Vamos para a última pergunta, né? O excesso de TV, tablet, smartphone por crianças pode desenvolver TEA ou TDAH? Uma boa pergunta, Ronaldo. É Ronaldo, né? Isso. É, não. A resposta é não, tá? Como eu falei, é desde lá de trás, né? O desenvolvimento começa lá na barriga da mãe, no parto, enfim, não o desenvolvimento, mas o excesso de telas, ele prejudica a evolução de alguns sintomas. Por exemplo, uma criança com autismo, ela tem dificuldade na interação social. As telas, isso é mostrado que prejudica a interação social. Então, vai estar colocando gasolina onde está pegando fogo, vai prejudicar mais. O TDAH, a tela em si, ela não é o problema. Tá? Ah, nós, não é quem tem que abominar as telas. Tem que abominar a tela até os 2 anos de idade. Aí realmente não Sim. pode ter tela. Mas, acima disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela estipula horas. Né? Então, por exemplo, os 12 anos de idade, se não me engano, são 2 horas no máximo de tela por dia. Tá? Ah, porque a tela ela influencia negativamente na interação, na comunicação verbal, no controle de humor, na impulsividade, enfim, são diversas questões. E hoje não dá para a gente viver sem tela, né? Hoje o mundo é inteiro em Hoje. telas. Então a gente só tem que ter parcimônia com a quantidade, inclusive a gente adulto, né? Sim, principalmente, né? Sim. Elisete, né, disse que o doutor Arthur ganhou o coração da filha dela, que é adolescente, médico excelente, Elisete, grande né? Elisete. Grande Elisete, né? Coisa boa. Gente, se a gente deixar, a gente vai falando aqui, né? Vai respondendo as perguntas, só que precisamos, né, de finalizar esse momento. Agradeço, doutor Arthur, né, por Muito esse obrigado momento. pelo convite. Acredito que foi de grande valia para as quase 230 pessoas que passaram por aqui. Que Coisa chique. boa, né? Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E antes, né, de finalizar mesmo a nossa live, eu queria mesmo só apresentar a vocês o nosso programa, né, o projeto Alcançar, que é atenção aí à neurodiversidade, tá? Qual que é o objetivo, né, do projeto Alcançar? Oferecer mesmo suporte emocional e prática mesmo aos pais e cuidadores de crianças neurodivergentes, tá? Criando aí um espaço de acolhimento, segurança, né, onde os participantes têm a oportunidade aí de trocar experiências e de fato, né, aprender com a experiência um para com os outros. Eu vou colocar aqui para quem tem interesse. Vocês estão conseguindo ver agora? Só um instante. Para quem tem interesse, né, realizar aí a leitura do QR Code, já fazer a sua inscrição, é um projeto gratuito, tá? Que estende aí para todos os beneficiários do Use Saúde, né? Nós formamos aí uma comunidade, né, com participantes aí de cuidadores, né, pais de crianças neurodivergentes, e o programa, né, o projeto vem aí trazer, né, temas de comunicação, de bem-estar, nutrição, saúde emocional, autocuidado, porque a gente entende, né, que cuidar de quem cuida também é importante nesse processo. Então, aproveitem, né? O QR Code está aí. Faça a leitura, também tem pelo 0800 que vocês conseguem fazer a inscrição, né? A participar aí do Mais Atitude, que é um programa aí de cuidado mesmo para a saúde mesmo de vocês, tá bom? Deixa eu só finalizar, parar de compartilhar. Lucélia já faz parte, né? É ótimo aqui, então excelente. Pessoal, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. Doutor Arthur, muito Obrigado. obrigado mais uma vez, tá? Disposição.
vocês precisarem, estou aí. Beleza? Obrigada mesmo, né? Então encerramos a nossa live de hoje, né? Reforçando aí a importância da conscientização, do respeito às pessoas, né? Que têm neurodivergência, que o Abril Azul, né? Nos inspire a olhar para o outro com mais empatia, promover inclusão e valorizar aí as diferenças. E obrigada, pessoal, por nos acompanhar e até a próxima. Tchau, Tchauzinho, tchau. gente! Um abraço.